O menestrel, na Europa medieval, era o poeta e bardo cujo desempenho lírico referia-se a histórias de lugares distantes ou sobre eventos históricos reais ou imaginários. Embora criassem seus próprios contos, muitas vezes memorizavam e floreavam obras de outros. À medida que as cortes foram ficando mais sofisticadas, os menestréis eram substituídos por trovadores, e vários deles se tornaram errantes, apresentando-se assim para a população comum, tornando-se os divulgadores das obras de outros autores. Um bardo, na história antiga da Europa, era uma pessoa encarregada de transmitir as histórias, as lendas e poemas de forma oral, cantando a história de seus povos em poemas recitados. Era simultaneamente músico e poeta, e mais tarde seria designado de trovador. É a principal raiz da música tradicional irlandesa. O bardo usava frequentemente um alaúde para tocar suas melodias e músicas, que contavam na maioria das vezes uma história triste. Bem, eu vou falar sobre a comédia dell'arte. Ela surgiu entre os séculos XV e XVI na Itália, país que ainda mantinha e vivia a cultura do teatro popular da antiguidade clássica, a comédia dell'arte, vem se opor à comédia erudita, se afirmando até o século XVII. Também foi chamada de comédia ao improviso e comédia a sagetto. As companhias de comédia dell'arte eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema familiar, excepcionalmente contratando um profissional. Já os personagens da comédia dell'arte possuíam duas categorias distintas, que eram os patrões e os criados. Os personagens mais importantes eram Alequim, Pantaleão, Capitão, Polichinelo e a Colombina. O Alequim possuía habilidades acrobáticas. O Pantaleão era um comerciante idoso. O Capitão era um militar que gostava de festa. O Polichinelo era um criado simples e gracioso. Já a Colombina era uma criada com extrema agilidade. A comédia dell'arte influenciou a comédia erudita do século XVI ao século XVIII. Extrapolava os limites da época, com seus figurinos coloridos, alegria e espontaneidade. Cada autor emprestava sua própria vida à arte. Sendo assim, cada ator e atriz seriam a base do teatro. No século XVIII, a comédia dell'arte teve seu declínio, tornando-se vulgar e licenciosa. Tentaram resgatá-la, criando textos baseados no cotidiano. Entretanto, não teve muito sucesso. Eu venho aqui descrever a comédia dell'arte. Então, é o seguinte, os grupos de atores viajavam e montavam um palco ao ar livre e provinham divertimento através de malabarismo, acrobacias e, mais tipicamente, peças de humor improvisadas, baseadas num repertório de personagens pré-estabelecidos e um roteiro descritivo das cenas. Essas trupes ocasionalmente atuavam na parte de trás de suas carroças de viagem, embora fosse mais comum a utilização do carro de téspia, um teatro móvel de antigamente. As apresentações eram improvisadas em cima de um estoque de situações convencionais: adultério, ciúme, velhice, amor. Esses personagens englobavam o ancestral do palhaço moderno. O diálogo e a ação poderiam facilmente ser atualizados e ajustados para satirizar escândalos locais, eventos atuais ou manias regionais, misturados com piadas e bordões. As representações teatrais eram feitas nas ruas e praças e fundaram um novo estilo e uma nova linguagem de maneira cômica, ridicularizavam militares, banqueiros, negociantes e nobres, provocando risos através da música e da dança. Os atores criaram o tão desejado efeito humorístico através da improvisação. O uso exagerado da mímica e da acrobacia servia não só para o riso, mas sim para a comunicação em si. As peças giravam em torno de encontros e desencontros amorosos e o comportamento desses personagens enquadrava-se no padrão: o amoroso, o velho ingênuo, o soldado, o fanfarrão e o criado astuto. A precariedade dos meios de transporte e vias e as consequentes dificuldades de locomoção determinavam a simplicidade e minimalismo dos adereços e cenários. Muitas vezes, estes últimos resumiam-se a uma enorme tela pintada com a perspectiva de uma rua, de uma casa ou de um palácio. O ator surge assim como o elemento mais importante neste tipo de peça. Sem grandes recursos materiais, eles tornam-se grandes intérpretes, levando a teatralidade a seu expoente mais elevado.